Pai do Senhor, irmãos. Estou aqui na cidade de Feira de Santana. Estou vindo aqui trazer a palavra de Deus. Vou pregar a palavra aqui, fazer a vontade do Senhor. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é meu Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, Ele disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu nessa noite eu venho aqui para trazer uma palavra de salvação, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que estão se perdendo, mas é o poder de Deus na vida dos que estão em busca do caminho, porque só tem um caminho. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Mas a palavra de Deus, ela diz que tem vários caminhos para o homem, e parece ser bom, mas depois vai acabar na perdição, na destruição. É por isso que Jesus, Ele deu uma ordem de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho para toda criatura. Jesus disse que bem-aventurados são os que lê e os que ouvem a palavra das profecias desse livro, porque tudo está se cumprindo. Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só que o que é que essa geração quer? Essa geração, ela não tem buscado o conhecimento da verdade. Essa geração, ela tem idolatrado homens, tem idolatrado futebol, tem idolatrado um pedaço de barro e madeira, mas não sabe que a salvação vem de Jesus. O profeta Isaías, ele diz: são ignorantes os que conduzem em profissão as suas imagens de escultura. A maioria quer um pedaço de barro e de madeira e acha que é um Deus, mas só tem um Deus que faz milagre na vida do homem e da mulher. Esse Deus é Jesus Cristo.
É esse que eu venho vos apresentar nessa noite. Ele quer te dar uma água para você beber, que fará transbordar dessa vida para a vida eterna. E é de graça. Porque Jesus, ele diz, de graça você recebeu e de graça você dá. Eu vou estar lendo uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 13. O Senhor Jesus diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se e ali começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco, assentou-se e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábola para ensinar a muitas coisas. Escutem, certo homem saiu para semear. Certo homem saiu para semear. E a palavra de Deus, ela diz que quando ele estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram. E outra parte da semente caiu no lugar onde havia muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raízes. Assim é a vida do homem. O homem que não conhece o Senhor, ele vive nessa terra semelhante a uma árvore que não tem raiz. A qualquer momento ela pode ser arrancada, ela pode ser ceifada. Assim é a vida do homem que não conhece Jesus Cristo. A qualquer momento ele pode tombar e morrer. E o homem que morre sem ter o conhecimento do Senhor, sem ter o conhecimento da salvação, ele vai se perder. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É a segunda morte. É por isso que é necessário que essa semente que está sendo plantada hoje aqui em Feira de Santana, ela caia em uma terra boa, em uma terra que dê fruto. Porque a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que está em Cristo, ele tem que dar fruto. Porque o homem é semelhante a uma árvore, e a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada ao fogo, diz o Senhor. Mas as pessoas, elas têm buscado correr atrás das coisas desse mundo. Corre atrás do dinheiro, corre atrás de festa, corre atrás da política, só não corre atrás da salvação. Mas Jesus disse: eis que eu venho sem demora. Ele disse: guarda o que tu tem, para que ninguém vos roube o prêmio da coroa da vida eterna, disse Jesus. Mas esse mundo, ele vai de mal a pior, enganando-se e sendo enganado. Estamos diante de uma geração que a única alegria dele é festa. Enquanto isso, a igreja, ela segue de pé. A igreja, ela segue anunciando boas novas para você que está se perdendo. Não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Só que as pessoas não querem saber da salvação.
Elas querem festa, elas querem cachaça, elas querem droga, mas não querem saber da salvação. A palavra de Deus, ela vai dizer que tinha um homem, um jovem que era rico. E aquele jovem rico, ele chega para Jesus e ele diz: mestre bom, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus disse: por que é que você me chama de bom? Se bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Mas Jesus fala para ele: você tem obedecido os mandamentos? É a primeira coisa que o homem tem que fazer para, quem sabe, ele ser salvo, é obedecer os mandamentos. Porém, essa geração de hoje, ela não conhece os mandamentos, que é a palavra de Deus. Conhece os cantores, conhece os jogadores, conhece o time de futebol, mas não conhece a palavra do Senhor. Mas Jesus Cristo, ele está voltando. E cada um vai receber conforme a sua recompensa. O mundo não suporta ouvir falar de Jesus, que manda calar a boca. Mas se um traficante botar uma mesinha para vender droga na sua casa, você não manda ele calar a boca. Mas Jesus Cristo, ele mandou pregar o Evangelho. Quer você ouça ou não, é problema seu. Porque no dia do juízo você não terá desculpa diante do Senhor. Jesus, ele disse: eis que eu venho sem demora. Ele disse: guarda o que tu tem, para que ninguém vos roube o prêmio da coroa da vida eterna, disse Jesus. E ele está voltando. Ele está voltando porque ele disse: quando o Filho do Homem viesse, porventura encontraria fé na terra, disse Jesus. Hoje em dia, essa geração de hoje, ela diz que tem fé, ela diz que confia em Deus, porém a verdadeira confiança dele está no seu dinheiro, está no seu carro, está na sua casa, está no seu time de futebol, está nas coisas desse mundo. Mas Jesus, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, disse Jesus. Mas Jesus Cristo, ele veio para buscar aquilo que está perdido. Ele veio buscar aquilo que está perdido. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis pecadores e necessitamos da graça do Senhor para sermos salvos. Só que o Senhor Jesus, ele diz: amém, meu irmão, bom trabalho. Jesus, ele diz: como vão crer sem saber em quê? E como é que vão ouvir a verdade se não há quem pregue, disse o Senhor na sua palavra? É por isso que é necessário que o Evangelho seja pregado, para que o homem se arrependa do seu pecado, para que o cachaceiro largue a cachaça, para que o maconheiro largue a maconha, para que o gay largue de ser gay e torne-se homem diante do Senhor. Porque o dia do juízo está chegando. O juízo será sem misericórdia por conta da morte de Cristo. E nesse grande dia, no trono branco, Maria não vai poder te salvar, nem Aparecida, nem São Jorge, porque só Jesus julgará o mundo. É por isso que ele disse: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tu tem. O que é que você tem guardado para com o seu Deus? A maioria, o que tem no coração é mentira, é adultério, é cachaça, é droga. Não conhece Jesus. Mas o Evangelho hoje está sendo pregado para que, quem sabe, você se arrependa, para que, quem sabe, você reconheça que é um miserável pecador diante do Senhor, porque Jesus Cristo, ele veio para te dar vida. Ah, mas eu não quero Jesus, eu quero Maria, eu quero Aparecida,
Só que ela não pode te salvar. Só que ela não pode mudar a sua vida. Mas Jesus, Ele muda a vida do homem. E hoje você está tendo a oportunidade de mudar de vida. Hoje você está tendo a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo, para que Ele transforme você em homem, para que Ele transforme você em mulher. Porque o que é que adianta? O que é que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Quantos artistas que tinham um corpinho bonito, que tinham uma arruma de dinheiro, mas morreu e foi para o inferno? Porque morre o cantor, foi para o céu. Morre o jogador, foi para o céu. Está tudo indo para o céu. A Bíblia diz o contrário. Que se o homem morrer no seu pecado, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. É a segunda morte. Mas todo mundo quer ir para o céu. Só não quer abandonar o pecado. Todo mundo quer ir para o céu, só não quer abandonar o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é de graça. Jesus, Ele diz: de graça você recebeu e de graça você dá. Eu estou aqui de graça para que você tenha salvação, para que você tenha a vida eterna. E eu não estou te convidando para você ser evangélico. Está cheio de evangélico mentiroso. Está cheio de evangélico que só pensa em dinheiro. É uma geração de avarentes. Traga 10% que Deus vai dar 20%. Mentirosos. Jesus, Ele diz: você quer me seguir? Não agrade a si mesmo. Não agrade a sua mãe. Não agrade ao seu pai. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me siga, disse Jesus. Você está seguindo Jesus? A maioria está seguindo o cantor, está seguindo o time de futebol, está seguindo qualquer coisa menos Jesus. Porque para seguir Jesus, Ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Todo dia eu tenho que negar a mim mesmo. Todo dia eu tenho que me correr do pecado, porque o pecado, ele vive arrodeando o homem. O apóstolo Pedro, ele diz que o diabo, ele vive ao redor do homem, querendo tragar o homem para levar para o inferno. Porque o diabo, ele está condenado. Mas você tem chance. Você tem chance. Entregue a sua vida a Jesus hoje. E grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. O desejo dele não é que o homem pereça, mas que ele tenha vida eterna. O que é que adianta o homem cuidar do corpo? O que é que adianta o homem cuidar do dinheiro, cuidar da casa e depois ele ir para o inferno? É por isso que Jesus diz que bem-aventurados são os que lêem, bem-aventurados são os que ouvem a palavra das profecias desse livro, porque tudo está se cumprindo. Jesus, ele diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela fala de um homem rico e de um homem pobre chamado Lázaro. O homem rico, todo dia ele dava festa no seu palácio, e nessa festa certamente tinha mulher dançando, tinha cachaça, tinha maconha, tinha de tudo. E tinha um homem pobre, e aquele homem pobre, ele mendigava o que caía da mesa do rico. E a palavra de Deus, ela diz que aquele rico vivia humilhando o pobre. Ele pegava o pobre e dizia que ele comia as migalhas que caía da mesa do rico. Ele não tinha o que comer, mas ele tinha Jesus. Essa é a diferença do homem. A diferença não está no dinheiro. A diferença está em quem o homem confia. Porque o homem que tem Jesus,
ele tem uma confiança verdadeira. Porque o dinheiro acaba, porque a saúde acaba. Mas Jesus, ele diz que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia, disse o Senhor. E o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele está voltando, e ele vai dar a cada um conforme a sua recompensa. No dia do juízo, nem o ouro nem a prata vai poder comprar a salvação do homem. Porque a palavra de Deus, ela ainda diz que aquele homem rico que humilhava o pobre, chegou o dia da morte dele. Porque não importa se o homem é pobre ou rico, vai morrer. E quando morre não leva dinheiro. E a Bíblia diz que aquele homem rico, ele morreu e ele acordou no lago de fogo e enxofre. E de lá do inferno, do lago de fogo, ele olhou para cima e ele viu o pobre do Lázaro. E ele clamou. E ele disse: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água para refrescar a minha língua, que eu estou nesse lugar de tormento. Porém, Pai Abraão disse para ele: Meu filho, lembra que na sua vida você tinha tudo do bom e do melhor. Você aproveitou a vida. Porém, Lázaro, esse coitado que você humilhava, ele só tinha a mim. Ele me buscava, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter casa. Porque para Deus não importa se o homem é rico ou pobre. O que importa é onde está o coração do homem. E a palavra diz que Pai Abraão respondeu para o rico: Não tem como. Não tem como, meu filho, Lázaro descer de novo para a terra. A palavra de Deus, ela é tão interessante que aquele homem rico, arrogante, nem no inferno ele acabou com a sua arrogância. Até no inferno ele queria dar ordem para que Deus mandasse Lázaro. Até no inferno ele queria tratar Lázaro como fosse o empregado dele. Mas Pai Abraão disse para ele: Não tem como. Porque aquele que está embaixo, no lago de fogo, ele não pode subir mais. Quem está embaixo não sobe, e quem está em cima não desce. Mais uma vez o homem que era rico, ele clama: Pai Abraão, pede então que Lázaro, ele desça até a terra, para ele falar com minha mãe e com meu pai, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Onde é que está a encarnação do Espiritismo? Onde é que está a missa de sétimo dia que o homem sai do purgatório? Só tem dois caminhos: é o céu e o inferno. E o homem é quem escolhe o caminho que ele quer seguir. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que ficará de fora do reino do céu os ladrões, os cachaceiros, os homossexuais, as prostitutas, os mentirosos, os feiticeiros e todos que cometem o pecado. Será que vale a pena o homem viver no pecado? Será que vale a pena trair a esposa? Ou a esposa trair o marido e depois ir para o inferno? É por isso que o evangelho tem que ser pregado, para que sirva de testemunha no grande dia do juízo, para os que não se convertem. Maior juízo terá para essa geração do que teve para a cidade de Sodoma e Gomorra. Jesus Cristo, ele disse que quando o Filho do Homem viesse, haveria fome, haveria peste, haveria terremoto, seria filho matando pai, seria pai matando filho. Tudo está acontecendo. E o povo querendo festa,
O povo querendo carnaval para dançar pro diabo. Mas Jesus, ele avisou. É necessário que tudo isso aconteça. Ele disse, guarda o que tu tem. O que é que você tem guardado, reservado para com o seu Deus? Porque Jesus, ele está voltando. Ele disse, eis que eu venho sem demora. Ele disse, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Só que não querem saber de Jesus. Apocalipse 9, versículo 20, a Bíblia diz que os que não morreram de doença, os que não morreram ainda de Covid, não deixaram de adorar os seus demônios, os seus ídolos, ídolo da música, ídolo da religião, ídolo da política, ídolo do futebol. Eles não trocam o futebol por Jesus. Eles não trocam a cachaça por Jesus. Caminhando para o inferno com a felicidade falsa, com a felicidade fingida, com a alegria que o diabo dá, mas amanhã ele vai tirar. E o homem só vai lembrar de Jesus na cama. Quando está podre, aí lembra que tem que recorrer para um Deus que dá o ar para respirar. Aí é que vão atrás do Senhor para dar resto. Mas a vida toda viveu comendo lama do diabo. Porque o homem se droga com a cerveja e ele acha que é bom. Se droga na maconha e ele acha que é felicidade. São ignorantes, disse o profeta Isaías. Geração ignorante, que troca a verdadeira felicidade por uma alegria fingida que o diabo dá. Porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que o homem tenha vida, vida com abundância. E não tem nada que pague pela vida verdadeira. Só que as pessoas, elas dizem, eu tenho fé. Você tem fé? Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? O diabo também acredita em Deus. Não faz diferença. A diferença faz é o homem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a maioria está adorando a Deus com fingimento, somente da boca para fora. Mas Jesus, ele conhece, ele sonda os corações, e é Deus, ninguém engana. Está chegando um acerto de conta para essa geração que troca Jesus pelo pedaço de barro, de madeira que está morto, porque Jesus está vivo. E ele disse, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glória a Deus. E muitos lhe dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos grandes maravilhas. E abertamente lhe dirá, afasta-te de mim, pois jamais os conheci. Você ouviu a profecia, mas não brinca com o santo nome do Senhor. Somos devoradores, fácil de perceber, mas escuta ele e a palavra. Está na compaixão, malditou os irmãos, e esteve caminhando numa confusão. Pai do Senhor, irmãos. Estou aqui, irmão, na cidade de Feira de Santana, pregando aqui a palavra aqui nessa noite. Estou aqui no semáforo. Muita gente passa por aqui, fazendo caminhada, seus exercícios, né? Só que não adianta exercício e não estar em espírito, né?
Tô aqui pregando a palavra. Coloquei o bannerzinho aqui. Tô aqui pela misericórdia de Deus. Vou deixar mais uma palavra aqui para encerrar esse trabalho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar uma palavra no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 8. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos malignos. Madalena, que tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era um alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, com seus próprios recursos, ajudavam o Senhor. Uma grande multidão vinha de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele começou a contar parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, aonde foram pisadas pelas pessoas, comida pelos pássaros. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio do espinho, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa,
as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Jesus terminou. Quem quiser ouvir, ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram: o que quer dizer essa parábola? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas aos outros é ensinado por meio de parábola, para que eles olhem e não enxerguem, e para que escutem e não entendam. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra que eu acabo de ler, o Senhor Jesus